Além do IOF, tem o quê? No Terraço Cast de número 470. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 6 de junho de 2025, uma sexta-feira, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 470 do Terraço Cast, o episódio do começo da primeira quinzena deste mês de junho. Quem me acompanha hoje, essa querida dupla dinâmica. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que veio aqui pra falar pra vocês que esse inverno, quer dizer, esse outono, né, que tá prometendo várias ondas de frio, ele está um pouco esquisito, tá? Eu confesso que nesse momento eu tô com frio, porque eu tô numa sala em que devem ter ar-condicionado. E nesse dia em que gravo este podcast, parece que São Pedro, né, trouxe aí o que tava se esperando. Então tá aquele dia, na verdade, é um dia com cara de inverno, porque tá chovendo, não tá com cara de outono, né? Outono é aquele dia bonito, aquele sol, aquele frio, mas que faz sol e aí fica gostoso. Não, hoje tá aquele dia meio dark, né? São Pedro tá um pouco bravo, eu acho, que muita gente tava fazendo piada com o que ele falou que ia vir, que o frio ia vir, não veio. Aí eu acho que ele ficou um pouco bravo. Falou, não vai vir? Vocês estão tirando? E aí ele jogou uma chuva já, né? Que é frio, vem frio e chuva. O que é péssimo para nós ciclistas, né? Sabemos aí que tem muitos terraceiros, ouvintes terraceiros que gostam da bicicleta, né? Inclusive teve uma vez que um ouvinte até me parou na ciclofaixa, foi maravilhoso isso. Foi um momento mágico, que eu não tava entendendo nada, eu achei que eu tava carregando, sei lá, um lixo na minha bicicleta, do tipo, moça, você tá carregando uma latinha que você pegou lá atrás, e era de fato um ouvinte. Mas, né, aqui vamos ao que interessa. Qual é a previsão do tempo para as próximas semanas? É de frio, acabo de ver aqui, verificar, que São Pedro, ele me mandou um recado aqui, né, e ele falou, olha, Raquel, mandou um WhatsApp, falando assim, olha, Raquel, de fato, vai começar as festas juninas, então eu sei que precisa de frio, não dá pra fazer festa junina de regata, né? Qual que é o lookinho que vai combinar? Regata, flanela. E aí é isso, gente. Vai chegar o frio, tirem as flanelas do armário e vamos para o melhor mês do ano. Tirando, claro, janeiro, que tem ano novo e meu aniversário, né? É isso, segundo melhor mês. Outono por aqui anda complicado também. Há alguns dias a temperatura não chega a encostar em 30 graus e na mínima chegou a encostar em 5 graus. E dizem que vem mais onda de frio por aí. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Olá, meus queridos terraceiros, é a Fefa aqui falando diretamente de Salvador para esse episódio especial do Terraço Cast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dificilmente em Salvador estava frio quando a Fernanda gravou. Se bem que, assim como todas as coisas, frio também é relativo. Mesmo a temperatura amena que está rolando em Ourinhos agora, uma faixa aí de 20 e poucos graus, entre 10 e 20 graus, provavelmente é frio para quem mora em Salvador. Se você é ouvinte deste podcast e é soteropolitano, conta pra gente se essa impressão está correta e quantos graus precisa estar para você pensar que está frio. Com a escalação aquecida, apita o árbitro para o início do jogo. Vamos ao 470. Raquel, parece que a equipe econômica de Lula 3 chegou ao limite de coelhos tirados da cartola pelo lado da arrecadação. O que será que vem por aí? E vamos ao que interessa, número 2, né? Segunda prioridade aqui, que é o tema, né, Caio Augusto? Aliás, tô aqui tagarelando, sem dar bom dia, boa tarde, boa noite para meu querido âncora, Caio Augusto, e minhas queridas companheiras de podcasts, né, de episódios de podcast, Fê e Rê. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. E o tema da vez é IOF, né? Eu conversei com o Caio, né? Meu querido Caio Augusto, eu contando aqui pra vocês que eu conversei com o Caio algumas vezes sobre, vamos fazer por esse ângulo, mas assim, no fim, tá uma bagunça, gente. Eu gravo esse podcast na terça-feira, dia 3 de junho, e parece que hoje mesmo, em breve, infelizmente a Mulher do Tempo Sem Tempo, ela teve que gravar na hora que deu tempo, né? Então eu não consegui esperar aí a coletiva que vai ter do presidente, que ele deve falar alguma coisa a ver com o IOF. Mas eu vou tentar fazer daquele jeito, né, que a gente pega a mensagem mais, vamos dizer, a mensagem mais estrutural por trás, né.
O que aconteceu? Vou explicar o rolo todo do IOF para vocês. O IOF, quem é o IOF? O IOF é um imposto. É o imposto sobre operações financeiras. Né? É o imposto sobre transações financeiras. Quais transações? Várias. De diferentes naturezas. Ah, todas? É a mesma coisa? É a mesma alíquota para todo mundo? Não. Né? Não são todas as transações financeiras que tem o IOF, não são todas que têm a mesma alíquota, então ele é bem diferente, né? Ele é um imposto, ele tem uma carinha diferente mesmo, porque ele é um imposto regulatório. O que é um imposto regulatório? O imposto regulatório, ele é um imposto que ele não tem o objetivo primário de arrecadar. Ele tem como objetivo primário regular o mercado, algum mercado. Então, por exemplo, né, você tem eu aprendi isso do imposto regulatório quando eu trabalhava com a seção do Brasil ao OCDE. E o Brasil, ele é, para aqueles que não sabem, né, ele é, pelo menos na época que eu trabalhava com isso, ele é o país que mais aderiu a instrumentos legais da OCDE sem ser membro. Então, no Brasil, você pode aderir aos instrumentos legais, muitos, né, de vários temas, você pode ir aderindo, e aí mesmo não sendo membro, porque são boas práticas, né, regulação, lei, etc., são boas práticas em uma série de áreas, né, sociais, econômicas, ambientais, etc., de comércio e tal. E aí, o Brasil tá pleiteando aí um lugar há muito tempo, ele quer, não quer, depende do governo, mas enfim. E aí, em algum momento, se você tá nesse processo de acessão, isso tudo, obviamente, é levado em consideração. E aí, tem um instrumento legal, que ele chama transação... Ai, gente, agora... Liberalização de capitais e intangíveis, né? O que é isso? É um instrumento legal que ele é do âmbito de bancos centrais, né, de autoridades monetárias, e que ele trata de regulação do sistema financeiro como um todo. E aí, o Brasil, ele tinha aderido, e aí dentro desse instrumento legal, você tem várias regulações, vários pontos ali que você pode seguir, que agora eu esqueci o nome, né? E aí, o Brasil, ele seguia quase todos, tá? Eu acho que são os instrumentos legais justamente desse mais amplo, que é a liberalização de capitais. E o Brasil, ele tinha aderido a quase todos. E um dos pouquíssimos, por isso ele ainda não tinha sido aceito, né, no âmbito mais amplo da liberalização de capitais, ele não poderia ser, um país aderente a esse instrumento total, porque IOF, gente, vocês acharam que eu mudei de assunto, mas não. Eu lembro de uma reunião em que estava lá, eu sentada com parte de um time do Banco Central aqui do Brasil, lá na França, né, com uma delegação da OCDE, e a discussão era, não, gente, vocês têm que acabar com o IOF. O IOF é um imposto, né, vocês têm que acabar com o IOF, sobre transações internacionais, né. Por quê? Porque isso é um controle de capital. O que significa um controle de capital? Você protege a sua conta de capitais, você não quer que entre ou saia, você está limitando a entrada e a saída de dinheiro estrangeiro. E isso enfim, no entendimento aí na leitura da OCDE de parte aí de muitos economistas, né, de linhas teóricas de economia, de que isso não é positivo para o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de mercado de capitais e etc. Então, você está limitando. Inclusive, a Argentina, né, o Milei acabou de tirar todos os controles de capitais sobre dinheiro de pessoa física, que era uma coisa que estava na Argentina há muito tempo, que eles tentavam controlar a saída de dólares, que eles tinham uma falta de dólares dentro do país, né. Então, o que a gente viu, né, lá, o que eu vi naquela época foi ali o Banco Central, a equipe da OCDE falando isso pra equipe que eu tava ali com o Banco Central. E de fato, depois de, acho que uns 2 anos, eles anunciaram ali a redução gradual do IOF sobre operações internacionais, né? Então, ia diminuindo, a gente tinha aí diferentes alíquotas, né? Para cartão de crédito era tanto, dinheiro em cash era tanto, investimentos era zerado, a depender de como você mandava a conta, o dinheiro, etc. E todas elas iam zerar depois de um tempo, acho que eram 10 anos. E esse é só uma das áreas sobre as quais o IOF incide, uma das transações. Mas isso é só todo esse contexto aqui para explicar o que é o imposto regulatório. Então é isso, o objetivo dele é regular, né? Então, usei aqui como exemplo as transações internacionais. Mas o IOF, ele também incide sobre outras transações financeiras. Por exemplo, crédito, né? Então, não sei se você já teve o desprazer de ficar no vermelho, né? Ficar ali, entrar no cheque especial na conta aí de um banco. Eu já tive esse desprazer uma vez completamente sem querer. Você vê que casa de ferreiro, espeta de pau, eu esqueci de passar um dinheiro que eu precisava ali e acabou caindo na conta do cartão de crédito sem eu ter dinheiro na conta por um dia. E aí, isso foi uma experiência antropológica, porque eu não sabia que havia cobrança de IOF. Você tem cobrança de imposto, você tem cobrança de juros
de multas e encargos e IOF. Então eu não tinha cobrança de juros do banco que eu tinha conta, mas veio o IOF, veio multas e encargos. Então, por exemplo, aí, né, e aí só dei um exemplo do cheque especial, mas toda operação de crédito incide o IOF, né, sobre todas. E o que o governo anunciou foi uma série de medidas aí, majorando, né, ou seja, mudando a alíquota de IOF em algumas transações diferentes. Então, eles falaram do crédito para PJ. Então, vamos subir o IOF que era no crédito, de operações de crédito para PJ, para equalizar com o PF. Não faz sentido que eles são menores, né? Que o IOF é menor. Vamos subir também o IOF cobrado em operações, né? Em aplicações para fundos de previdência, tipo VGBL, né? Acima de R$50 mil. Então, segundo o governo, o que eles estavam defendendo ali não, isso aqui não é um objetivo arrecadatório, isso aqui é um objetivo regulatório. A gente quer reduzir, né, desequilíbrios que existem no nosso mercado. Então, essa foi a defesa ali. Só que ele foi apresentado justamente, tá, essas mudanças, então foram duas delas, então, aumentar o imposto sobre o crédito PJ, aumentar também a alíquota ali passar a incluir, né, ela era isenta essas aplicações acima de 50 mil, e deu mó bafafá, que foi a parte do internacional. E passaria-se a cobrar um imposto sobre investimentos feitos lá fora. Então, hoje, você tem um fundo de investimento, por exemplo, um fundo de investimento, sei lá, Oaktree, né, do Howard Marks. Eles distribuem, né, você pode comprar cotas aqui da Oaktree em corretoras no Brasil. Só que eles usam para isso um feeder, né, eles têm um fundo aqui no Brasil, que é baseado no Brasil, que você compra uma cota aqui e ele vai estar atrelado ao fundo lá fora. E aí, quando você passar, e o investimento e essa troca entre os dois fundos, jogando lá para fora, é isento. Se você passa a cobrar imposto disso, o IOF disso, você vai tornar essa operação completamente inviável. Porque como é que a cada transação ele mandou para lá para fazer um investimento? Não, peraí, voltou para cá para devolver, para refazer o investimento, ou mudar a posição. Não, tem que pagar de novo. Então, assim, isso inviabilizaria, né, grande parte do investimento internacional, né, da diversificação. Vai totalmente contra qualquer teoria, qualquer linha teórica aí de diversificação, como a diversificação é positiva, né, para melhora das carteiras né, e quanto melhor as carteiras dos investidores, mais você tem incentivo de investir, né, e o Brasil precisa de poupança no sentido de poupar. Na mesma linha aí da questão da Previdência. A Previdência é um dos principais instrumentos no Brasil para investimento de longo prazo. Tem muito incentivo para se investir em longo prazo porque a tributação vai caindo. É um instrumento ótimo para você fazer transição para você passar dinheiro né, na família, por exemplo, herança, não passa pelo espólio, né? Então é importante para muita gente que precisa, né, fazer essa transferência. Enfim, você acaba mexendo em incentivos que estavam certos, né? Na minha visão, pelo menos, né? Incentivar investimento de longo prazo, diversificação internacional, etc. Então, assim, esse deu uma hora bafafá, porque inviabilizaria. Aí tem os mais simples que tocam na vida, no dia a dia, né? Então, aumentar o IOF para cartão de crédito usado lá fora, né? Fazer também e equalizar ele, porque ele estava caindo. Então, vai ficar todo mundo em 3,5. Também subir o que era pago para compra de dinheiro em espécie, então aqueles cartões de débito, né? Isso também estava caminhando para zerar. Parou ali no 3,5 também, né? Então, assim, teve toda essa majoração do IOF. E, segundo o governo, isso era para regular, para equalizar, etc, etc. Só que não teve muito cara, né? É aquela história, focinho de porco, tal, carinha de porco, mas da tomada, né? Assim, por quê? Porque essas mudanças foram anunciadas junto com a apresentação do relatório bimestral de despesas e receitas, que é um relatório que o governo, que o Tesouro, né, publica ali. O Tesouro não, deixa eu ver, receitas e despesas. Acho que é o SPE. Agora eu confundi, viu? Quem que publica? Não é Tesouro, não. Porque é de despesas e não é de dívida. Não é o Ministério da Fazenda mesmo. Eles publicam ali, eu acho que fica dentro da SPE, que é a Secretaria de Política Econômica. Enfim. Mas eles publicam ali para indicar, olha, a gente tem uma meta, né, de resultado primário pro ano, é assim que a gente tá indo agora. Cada 2 meses eles apresentam. Tem isso de receita, tem isso de despesa até agora, e a gente tá projetando X adiante. Se esse X é menor, eles têm que fazer bloqueios ou contingenciamentos. Bloqueio é quando você tá olhando para o limite de despesa. Porque tem o resultado primário, né, a regra de resultado primário, que é receitas menos despesas, mas você também tem o limite de despesas, que é dado pelo arcabouço fiscal.
Então, se você vai passar o limite, vai gastar mais, você tem que fazer um bloqueio. Né? Olha, a minha projeção tá indicando que eu vou gastar mais, então deixa eu bloquear aqui, no curtíssimo prazo, eu vou acertando. E o contingenciamento é quando você olha para o resultado primário. Qual que é a diferença, né? Por que é importante essa diferença? Porque se você arrecadar mais, você precisa contingenciar menos. Né? O limite de despesa não tem o que fazer. Você pode arrecadar quando você quiser. Se você passar aqueles limites, você tem que bloquear. Já o contingenciamento, não. Então eles anunciaram inclusive uma soma ali de 30 bi, que era maior do que muita gente esperava, tal. Pô, uma notícia boa, tal, e vieram com essa história do IOF, né? Então, se não era um objetivo arrecadatório, por que anunciar nesse contexto arrecadatório? É óbvio que tinha um objetivo arrecadatório, né? Pode ser também que eles olharam ali para pontos que eles acreditavam serem os melhores para equalizar o mercado, o sistema, enfim, o arcabouço institucional como um todo. Mas o objetivo de curtíssimo prazo, certamente é arrecadatório. E aí veio toda a confusão. E não dá pra passar, e aí um lobby muito grande, e aí, bom, no mesmo dia, às 11 da noite, o governo publicou no Twitter, né, no X, que, vamos voltar atrás aqui, naquela dos investimentos internacionais. Então, não, isso não vai mais rolar, né, mas o cartão de crédito segue, a compra de dinheiro em espécie segue, etc, mas a parte dos investimentos, né, se você tá mandando dinheiro pra fora pra investir, continua isento. Então, beleza, né, parte dos investidores respirou aliviado, dos analistas. Mas continuou a discussão de, mas e prévio, mas e risco sacado, né, que é ali dentro, um instrumento muito usado ali dentro da contabilidade das empresas, né, passou a ser cobrado também. Então teve eu trouxe aqui os destaques, mas teve várias mudancinhas. Isso vai continuar, não vai dar, vai ser difícil, né? Então está um bafafá no Congresso, né, ali em Brasília, entre Brasília, mercado e tudo mais. E nas próximas horas, aparentemente, vai ser anunciado aí. O Caio, você pode trazer uma atualização pessoal? Vai ser anunciado alternativas, né? E aí, muita gente no Congresso falando, né? Presidente do Senado, presidente da Câmara, falando, não, vamos então aproveitar isso para discutir questões estruturais, vamos fazer uma reforma administrativa, vamos reduzir as isenções tributárias, né? Vamos olhar de uma maneira estrutural. Faz todo sentido, concordo em gênero, número e grau. Mas assim, tem que combinar com os russos, vai demorar muito tempo, nada é feito de um dia pro outro. É tipo a história de negociar acordo comercial. Não, vamos negociar aqui em 90 dias. Não vai, isso demora anos, né? Então, vai demorar, né? Não anos no caso do acordo comercial, mas isso vai demorar pelo menos meses de discussão, né? E também, além de demorar a discussão, pode ser que eles façam a jato, isso demora para fazer feito. Uma reforma administrativa, o projeto que tem lá na Câmara, quer dizer, não sei se na Câmara ou no Senado, mas enfim, no Congresso, os impactos começam a ser sentidos em, 10 anos, né? Os impactos realmente relevantes. Não quer dizer que não é pra fazer, tá? Eu sou super a favor, principalmente da reforma administrativa. Já escrevi texto sobre isso, enfim. Mas, aqui a gente tá olhando também pro curto prazo. Isso não vai resolver o problema de 2025 e 2026. A gente precisa resolver os dois problemas, né? De curto e de longo prazo. E aí parece que é isso que o governo vai apresentar. Algumas alternativas relacionadas, talvez, à exploração das áreas do pré-sal, né? Então parece que uma das discussões é você mudar, eu não sei se é isso que vai ser sugerido, mas é mudar a maneira como é calculado o preço do petróleo para você arrecadar nos royalties, tá? Então não é o mesmo preço que a gente vê ali na bomba, que aliás foi reduzido, tá? A Petrobras anunciou uma redução do preço da gasolina, já era meio esperada, né? O petróleo caiu pra caramba e tal. Mas, enfim, isso vai ajudar a segurar um pouco a inflação de curtíssimo prazo, mas o longo prazo continua sendo impactado pelo fiscal. Então, tudo tem a ver, como vocês podem ver. Eu aqui na minha velocidade 10, mas todas as coisas se encaixam, né? E aí, essa medida, né, como que se mede o preço do petróleo para usar como base para arrecadar, né, isso está sendo discutido. Também está sendo discutido aumentar os dividendos do BNDES, né? Então, parece que, ao que tudo indica, o BNDES teria espaço para aumentar os dividendos, né, para esse repasse de dividendos. E pro longo prazo, né, tá ali, daí entra tudo, né, reforma administrativa, isenção tributária, enfim. Aí cabe qualquer coisa. No longo prazo cabe todo mundo. Mas então é isso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Esse tema do IOF tem ficado no debate. E vale dizer, gente, que se tirarem a parte ali do crédito, do IOF que vai aumentar o crédito, que vai, encarecer o crédito para PJ, isso pode ter impacto na política monetária. Porque muita gente ajustou as projeções de taxa Selic, tá? Justamente por conta desse movimento, desse aumento do crédito do IOF no crédito para PJ. Por quê? Porque se você tornar o crédito mais caro para o PJ, isso ajuda a segurar o crédito, né? Vai ficar mais caro. Então isso ajuda na eficácia da política monetária. Então, por isso muita gente, esse foi um dos motivos que muita gente
né, entrou ali na conta de muita gente para não esperar mais uma alta da Selic, né? Mas se não rolar o IOF, pode ser que não seja. Então aí, muitas peças desse tabuleiro de xadrez aqui, chamado Brasil. É o que, Caio Augusto? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Afinal, vale tudo. Sabe qual a parte boa dos delays eventuais desse amado podcast? Quando essa ancoragem está sendo realizada, já temos informações adicionais, mais fresquinhas. Segundo disse Haddad há alguns dias, no domingo, a equipe econômica, no dia 8 de junho, a equipe econômica fará uma reunião com os líderes do Legislativo para discutir alternativas a essa questão do IOF, que tanto causou polêmica. Para começo de conversa, pessoal, IOF é um imposto regulatório, ou seja, mais de foco em moldar comportamentos do que para arrecadação em si. E, em segundo lugar, é um negócio esquisito que basicamente não existe em local sério, ao menos não para transações internacionais. Esse imposto estava sendo reduzido nos últimos anos e iria basicamente chegar a zero, como parte de um esforço para a entrada do Brasil na OCDE nos próximos anos. Mas, como você já sabe por termos te contado insistentemente nesse podcast e também em nossa newsletter, a Reflexionários, as únicas duas metas reais da equipe de Haddad são: em primeiro lugar, aumentar a arrecadação e, em segundo lugar, entregar gastos em magnitude ainda maior do que isso. Então, para tais mentes iluminadas, até imposto regulatório serve. Para que você tenha uma ideia, o imposto sobre cigarro, que é bem elevado, também é regulatório. E o objetivo é reduzir o número de fumantes, tornando o cigarro mais caro. Isso muda alguma coisa no fiscal? Vai saber, só não avisem ao Haddad, senão daqui a pouco vem um Brasil sem cigarro para fechar as contas desse ano, alguma bobagem do tipo. Uma coisa é olharmos a visão de recomposição da carga tributária, coisa que o Haddad falou em várias entrevistas no começo do governo, quando dizia que isso era preciso de ser feito. Outra bem diferente é pensar em imposto regulatório como cobertor do roto orçamento público. O que vem por aí? Vão contingenciar mais orçamento de pontas que já estão absolutamente desguarnecidas, como as universidades federais? Algum outro imposto regulatório será majorado? Uma coisa, desde já podemos ter certeza: nada de realmente estrutural passará no Congresso, sendo proposto por um governo cuja real e única intenção é aumentar a arrecadação e superar essa arrecadação via aumento de gastos. Nenhum ajuste cola, nem visão de alteração estrutural. Ainda mais, caso vocês não estejam se lembrando, ano que vem é ano eleitoral. Poderíamos aproveitar essa situação do orçamento público para realmente discutir aspectos estruturais. Mas, sejamos sinceros, se nem a regra colocada pelo atual governo é levada a séria por este governo, tá mais fácil esperar que o próximo, independente de serem os mesmos que estão aí ou alguém da oposição que eventualmente acabe levando, com uma pitada de sorte e um tanto de seriedade, só a partir de 2027, com efeitos aí reais e observados em 2028, 2029 e afins, talvez vejamos essa questão fiscal começando a ser encaminhada de maneira mais factível. Até lá, pirotecnia, requentar de programas que surgiram entre 2008 e 2010 e colocar a culpa em todo mundo pelos problemas causados por governos da mesma orientação serão o combo da vez. Aliás, por qual motivo ninguém pergunta ao Haddad em entrevista sobre os subsídios da tal caixa preta de 800 bilhões, que ele citou esses dias, terem dobrado em relação ao PIB entre 2007 e 2015? Essa amnésia seletiva tem contado com um baita apoio de certa parte da chamada imprensa especializada. Já reparou? Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Fernanda com o Boletim Internacional. O mercado já não compra mais tanto assim as ameaças de Trump na guerra comercial. O que vale a pena ficar de olho, então? Pois bem,
tema de hoje, né, o impasse dessas negociações dos Estados Unidos com a China e a União Europeia, em meio a uma retomada de ameaças tarifárias por parte do Trump. Isso se trata de um novo ponto de tensão, de guerra comercial, iniciada ainda no primeiro mandato do Trump, com possíveis desdobramentos agora, né? Para contextualizar nossos queridos ouvintes. Vale lembrar que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China teve início lá em 2018, com uma escalada de tarifas e contramedidas que afetaram as cadeias globais. Então, desde esse momento, a relação de Estados Unidos e China oscilou entre períodos de trégua e novas ofensivas. Paralelamente a isso, o relacionamento com a União Europeia também se deteriorou, especialmente em torno dessas disputas sobre subsídios industriais, tecnologia e tarifas sobre o aço e o alumínio. O pano de fundo dessa estratégia é a crença do Trump de que as ameaças econômicas e imposição de tarifas unilaterais são instrumentos eficazes para remodelar acordos comerciais, para proteger a indústria americana. E, atualmente, os esforços para retomar o diálogo com a China, com a União Europeia, têm obstáculos, né? Com a China, a Casa Branca tenta organizar uma ligação entre o Trump e o Xi Jinping, mas sem uma reciprocidade do lado da China. E o governo chinês acusou os Estados Unidos de violarem uma trégua tarifária recente, sinalizou possíveis retaliações, especialmente depois que os Estados Unidos alegaram a lentidão chinesa na remoção de controles sobre exportações, enfim. Além disso, medidas bem recentes, assim, da semana passada, sobre as restrições a estudantes chineses também colocaram mais lenha na fogueira, né? Uma limitação também de vendas de software de design de chips e bloqueios à Huawei, né? E no caso da União Europeia, o cenário também é de tensão. O Trump ameaçou colocar tarifas de 50% sobre o aço, sobre o alumínio, alegando lentidão nas negociações e tratamento injusto a empresas americanas. Aí a Comissão Europeia reagiu com veemência, alertando para retaliações caso a tarifa seja implementada. Então, internamente, o governo Trump enfrenta pressões legais. Um tribunal de comércio dos Estados Unidos considerou ilegais muitas dessas tarifas impostas, decisão que está temporariamente suspensa por um tribunal de apelações. Mas, caso seja mantida, essa decisão pode comprometer a estratégia tarifária da Casa Branca e limitar a sua capacidade de barganha internacional. Aí, do ponto de vista econômico, os efeitos já são perceptíveis. A instabilidade causada pela política tarifária tem afetado os mercados. Na Europa, as bolsas caíram com o aumento das tensões. Nos Estados Unidos, houve uma retração na atividade industrial, um recuo das importações para o menor nível em 16 anos. Isso reflete o impacto das incertezas sobre o comércio exterior. Em suma, o cenário atual é de impasse estratégico. A administração Trump mantém o discurso de otimismo quanto à eficácia dessa abordagem, mas os sinais concretos mesmo de progresso são escassos. A escala de tensões, tanto com a China quanto com a União Europeia, revela mais um capítulo da política externa agressiva adotada pelos Estados Unidos, com efeitos colaterais relevantes para o comércio global e para a própria economia americana. Essa possível conversa do Trump com o Xi Jinping pode ser um ponto de inflexão, mas por enquanto essa guerra comercial segue sem uma solução à vista. Nova atualização que vem pela bênção no delay desta voz que aqui ancora. Nessa sexta-feira, dia em que estou ancorando, Trump afirmou que terá um encontro com Xi Jinping para retomar as negociações. Na verdade, quem terá esse encontro serão os secretários do Tesouro, Bessent, de Comércio, Lutnick, e um outro representante comercial de sobrenome Greer, sei lá, depende da pronúncia aí que você preferir. E essa reunião, esse encontro acontecerá no dia 9 de junho.
Com alguma chance, você estará ouvindo esse podcast no momento em que essa reunião estiver acontecendo. A grande verdade é que as ameaças de Trump já não movem mais os mercados na mesma velocidade que movem manchetes. E, na prática, isso acontece porque os países já estão se movimentando para fazer negócios com quem está afim de fazer negócios e não com quem quer apenas se comportar como um eterno mequetrefe apresentador de reality show. Em segundo lugar, porque existem pressões internas nos Estados Unidos para que essas medidas de tarifação sejam invalidadas, vindas do judiciário por lá. E mais importante que esses dois pontos juntos, porque a China finalmente bateu onde dói no Tio Sam. Uma coisa é colocar tributação alta em bugigangas e deixar baratinho nos iPhones para que o americaninho médio não veja esse tipo de coisa encarecer. Outra bem diferente é ver os metais de terras raras, essenciais para a tal reconversão industrial que os Estados Unidos desejam, ficarem cada vez mais escassos. E atenção, não estamos falando em preços elevados, mas sim em escassez de fato. Parece que uma coisa é a mesma coisa que a outra, mas não. Realmente, escassez no sentido de não estão chegando. Porque, vejam só, o maior fornecedor disso no mundo é a China. Assim como também discutimos em uma edição da Reflexionários mais para o início do ano, Trump tem apenas duas opções nesse momento. Seguir adiante nessa trajetória estúpida que isola os Estados Unidos, ou, de maneira que para ele seria vexatória, admitir que isso tudo é uma besteira e não vai resolver os problemas que ele diz estar atacando. Em bom português, Trump é a nova Zélia. Olha para um problema, coloca uma solução que não tem nada a ver com aquilo e, para piorar, vai abrindo mão da tal solução que salvaria, teoricamente, o problema. Mas a diferença é que nos tempos da Zélia, não havia diagnóstico realmente acertado do que resolveria a inflação no Brasil. Mas em pleno 2025, existem toneladas de evidências acadêmicas e mercadológicas do mastodôntico efeito negativo que isolar seu país comercialmente tem. Ou, em belíssimo inglês, TACO, Trump Always Chickens Out. Vamos ver o que sai dessa reunião entre Estados Unidos e China em 9 de junho. Se tudo correr como se espera, novamente vai ter taco na cozinha da Land of the Free. Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerraçoCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir também ler a nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar, para melhor, certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no meio do terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, por falar em guerra comercial, como a Nvidia tem sido afetada com isso? Então, agora no final de maio, 2 senadores americanos, um republicano e uma democrata, enviaram juntos uma carta ao CEO da Nvidia. Então, veja o que une azul com vermelho. A carta expressava sérias preocupações sobre os planos da empresa de abrir um novo centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai. Segundo os senadores, essa iniciativa poderia facilitar o acesso do Partido Comunista Chinês às tecnologias avançadas de inteligência artificial, comprometendo a segurança nacional e econômica dos Estados Unidos. A Nvidia respondeu afirmando que está apenas alugando um novo espaço para acomodar funcionários existentes sem alterar o escopo de trabalho realizado na China. A Nvidia enfatizou que não vai enviar os designs avançados dos chips para o local e que a expansão é só para atender as necessidades logísticas no retorno depois da pandemia. Apesar dessas explicações da Nvidia, os senadores mantêm as suas preocupações, argumentando que a presença da empresa na China pode resultar numa transferência, mesmo que involuntária, digamos assim, de propriedade intelectual sensível para os Estados Unidos e no fortalecimento das capacidades tecnológicas chinesas.
Eles destacam que a NVIDIA, como líder em chips de inteligência artificial, tem a responsabilidade de considerar as implicações de segurança nacional associadas ao uso dos seus produtos. Além disso, os senadores solicitaram que a NVIDIA forneça até 20 de junho informações detalhadas sobre os planos para instalação em Xangai, incluindo o cronograma, o escopo das atividades, os investimentos financeiros e as medidas para proteger a sua tecnologia e seus talentos. Essa situação ocorre em um contexto de restrições mais rígidas dos Estados Unidos à exportação dos chips avançados para a China. Em abril, a NVIDIA foi informada que seu chip H20, desenvolvido especificamente para o mercado chinês, estava sujeito às restrições de exportação. Vocês lembram que há um tempo atrás eu contei para vocês sobre essa necessidade de criar um produto subótimo para atender o mercado chinês? E, enfim, até esse mesmo está sendo pauta de restrições. Apesar dessas tensões, a NVIDIA continua a operar na China. Ela tem mais ou menos 4 mil funcionários, metade deles em Xangai, e a NVIDIA busca esse equilíbrio do acesso dos 2 maiores mercados do mundo, enquanto cumpre as regulamentações de exportação dos Estados Unidos. Resumindo, os planos da NVIDIA para expandir suas operações de pesquisa e desenvolvimento em Xangai colocam essa grande empresa de inteligência artificial no centro de um debate sobre segurança nacional, sobre transferência de tecnologia e da recente rivalidade tecnológica. Recente não. Não é nada recente. Crescente rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Essa resposta da NVIDIA às preocupações do Congresso americano vai ser, assim, crucial para determinar o seu próprio papel futuro nesse cenário geopolítico bastante complexo. A NVIDIA está entre a cruz e a espada. Se for olhar apenas o interesse de ampliar-se como empresa líder no campo dos chips semicondutores, deveria focar em estar em todos os mercados possíveis, sobretudo aqueles que mais demandam seus produtos. Mas, por outro lado, como é uma empresa que tem certa proximidade do governo Trump, como outras famigeradas do grupo das Big Techs, se fizer isso, que é eficiente, procurar a China, lidará com mais multas e eventuais restrições do governo que só aceita a liberdade se estiver ganhando, porque se não estiver ganhando, chama de concorrência desleal. Como a Fernanda bem contou, é ambidestro e bicolor o encaminhamento de pressões políticas no Tio Sam para que a NVIDIA corra da China. Mas, cá para nós, é praticamente impossível se dissociar completamente de uma economia que tanto demanda seus itens, principalmente se tudo for apenas por ideologia. A não ser que você, de modo ingênuo, concorde com a tese de que algo que foi feito por 30 anos seguidos sem problemas e com celebração de que significava custos baixos, virou, do nada, motivo de segurança nacional. Se fosse para dar um palpite, a NVIDIA seguirá com seus planos de ampliação na China, porque o futuro da empresa vai muito além de alinhamento ideológico com quem quer que seja. Mas, convenhamos, não será fácil e nem sem pressões. Se o TikTok, que é uma mera rede social, já sofreu e segue sofrendo escrutínio tão elevado em relação ao que faz com os dados dos usuários e sobre os conteúdos teoricamente nocivos presentes ali, imagina o tamanho da pressão sobre uma empresa que contribui para que os equipamentos da mais alta tecnologia que permitem acesso amplo ao mundo da internet e das redes aconteça de maneira cada vez mais eficiente. Como será que a NVIDIA fará para se livrar das garras da ideologia vazia e abraçar seu destino como a mega empresa que é? E 2 detalhes, só para fechar esse assunto, que também tem a ver com atualizações mais recentes. Em primeiro lugar, em meio a tudo isso, na semana em que essa ancoragem está sendo realizada, novamente a NVIDIA chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking de market cap de empresas no mundo, mas, no fechamento da semana, acabou sendo superada ligeiramente pela Microsoft. A empresa dos Gates fechou a semana valendo 3,5 trilhões de dólares e a de Huang 3,46 trilhões. Uma diferença pequena de menos de 60 bilhões de dólares, ou, em termos brasileiros, mais ou menos um Itaú inteiro de diferença. E o segundo detalhe
Segundo a conta Bravos Research no X ou Twitter, o que você preferir, Michael Burry, que é aquele cara, vocês vão lembrar do filme The Big Short, aquele cara que aposta contra o mercado imobiliário e tudo mais, o Michael Burry acabou de colocar no primeiro trimestre de 2025, ou seja, divulgaram recentemente, né, essas posições, acabou de colocar um short em 900 mil ações da Nvidia, né, ou seja, ele está apostando na queda dessas ações. E essas 900 mil ações da Nvidia representam, nesse exato momento, quase 50% de todo o portfólio dele. Então, podemos imaginar que a Nvidia vai correr atrás, né, de continuar exercendo a sua liderança nesse mercado, mas tem quem aposte contra, e aposte contra de uma maneira bastante vigorosa, né, com 900 mil ações sendo shorteadas. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 470, o da primeira quinzena de junho de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel! É isso, pessoal! Por exemplo, eu fico por aqui, a gente se fala, a gente se ouve, meus queridos terraceiros, Caio, Ferre, ao quê? Daqui 2 semanas. E obrigado, Fernanda. Meus queridos, muito obrigada por esse episódio. Vocês sabem que podem me encontrar no @sigafefa. E a gente vai se falando por aí. Um beijão e até o próximo episódio. Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.